Eleitores de Lula gostam mais da TV. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa queira, sua contribuição clicando no botão valeu ou se tornando membro aqui do blog do Cadu Amaral, clicando no botão seja membro. Os membros do blog do Cadu Amaral têm acesso a conteúdos exclusivos e assim você ajuda no espaço de luta contra o fascismo à brasileira. Ao final do vídeo, deixe seu comentário, concorde, discorde e complemente. Mas sempre se lembre que só não vai xingar nem falar da mãe do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais e também no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir o blog do Amaral na TV Com Marcel, canal 12 da NET. Sempre aos domingos, ao meio-dia e 45. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. 9 de maio, são agora 6 horas da manhã, e eu venho aqui neste vídeo comentar algo que eu já comentei antes, mas na véspera eu publiquei um gráfico da recente pesquisa da Quest, de avaliação do governo Lula, enfim, que parecia que eu nunca tinha falado sobre isso. Então eu resolvi fazer aqui esse vídeo, esse comentário muito baseado em algumas respostas que eu tive lá no Twitter, né, que agora chama-se X, mas eu não consigo chamá-lo a plataforma de X, que é a seguinte: os eleitores do presidente Lula, a Quest, deixa eu organizar melhor, a Quest sempre faz a pergunta sobre por qual plataforma os eleitores se informam sobre política. Necessariamente não quer dizer que seja a única. Quando a pessoa responde, não quer dizer que ela só assiste pela resposta, né? Só consome informação política pela resposta, mas com certeza, melhor dizendo, é a predominante. Se a gente pegar os dados, os gerais, a gente tem ainda uma leve predominância da televisão. 38% dos entrevistados afirmam que se informam sobre política pela televisão, 32% pelas redes sociais, 16% a Quest colocou aqui como outros, e aí eu deduzo que seja o WhatsApp, o Telegram, essas plataformas de mensagem, porque elas não são redes sociais, ao contrário do que muita gente pensa. Sites, blogs e portais de notícias, só 10% se informam sobre isso, 3% disseram não consumir informação política, sobre política, e 1% disse que não sabia responder, enfim, não sabia a resposta. Enfim, não. Quando a gente vai para o recorte etário, entre 16 e 34 anos, a maioria se informa pela rede social, 45%. Pela TV, somente 22% disseram que se informam pelas redes sociais. Sites e blogs e outros, 15% cada. De 35 a 60 anos ou mais, de 35 para cima, a TV é a principal plataforma de informação política dos eleitores brasileiros, segundo a pesquisa da Quest do mês de maio, divulgada inclusive na véspera de eu gravar esse vídeo. Mas entre 35 e 59 anos, 41% dizem que se informam sobre política pela televisão, 29% pelas redes sociais. Sites e blogs, somente 10% e 17% outros. De 60 acima, 61% dizem que se informam sobre política sobre televisão. Redes sociais, 15%. Ou outros, 14%. Sites e blogs, só 3%. Quando a Quest faz o recorte entre eleitores de Lula e Bolsonaro com base na declaração de voto, né, que votaram no segundo turno das eleições presidenciais, a gente tem uma inversão entre a preferência de mídia para se informar sobre política. Entre os eleitores de Lula, 47% dizem que se informam sobre política pela televisão, e 26% pelas redes sociais, e 16% por outros ali e tal. E só 8% por sites e blogs. Já quando a gente vai para Bolsonaro, 40% diz que se informam pelas redes sociais, e 32% pela televisão. Outros sites e blogs, enfim, está ali na casa dos 14%, 13% cada um. É verdade, segundo o gráfico, que há uma redução entre os eleitores de Bolsonaro sobre se informar sobre política pela rede social, e a TV tem aumentado.
Mas ainda assim é a maioria e é muito próxima essa relação invertida entre os eleitores. E eu joguei esse gráfico no Twitter, e aí muita gente comentando, repostando, enfim. E alguns comentários, questionamentos interessantes, outros, na minha avaliação, bem distantes da interpretação que eu entendo ser correta desses números. Né? Primeiro, há uma preocupação sobre o engajamento das postagens, das publicações do governo Lula, da esquerda como um todo, nas plataformas digitais. E aqui, deixando de lado a questão do algoritmo da plataforma impulsionar mais os conteúdos de direita, de extrema-direita, os conteúdos mais conservadores, ao hábito da informação política nas redes. Veja, não quer dizer que os eleitores de Lula não estão nas redes na mesma proporção dos eleitores de Bolsonaro, mas quer dizer que a maioria deles não se informa, não usa as plataformas digitais para consumir política. O cara acessa a rede social para outra coisa, para família, para postar meme, para foto aleatória, produtos, compras, enfim, qualquer outra coisa. Então é natural que, do ponto de vista de engajamento, haja um número menor. Já é natural. Independente da questão do algoritmo das plataformas, do que as publicações da extrema-direita. Essa rede da extrema-direita ela começou há muitos anos, ela não começou em 2018, como a gente pensa, ou como a gente parou para olhar. Mas, até então, ninguém dava bola para ela bem pequenininha, enfim. Eu comecei com blog, no texto, não aqui no YouTube, há muitos anos atrás. E já se percebia ali que tinha aqui um nicho, aqui e acolá, de conteúdos mais conservadores do que o próprio PSDB estava naquele momento. Mas ninguém dava bola para aquilo. E aquilo foi crescendo. E hoje eles têm, de fato, uma rede deles. Tem, inclusive, uma plataforma, uma Netflix da extrema-direita, distorcendo a realidade, que é o tal da Brasil Paralelo, que tem até aplicativos em aparelhos de televisão para as pessoas assistirem aquilo. E essa lógica de muito tempo, e aí é o mérito desses caras, eles conseguiram fazer com que o seu público só consuma informação através deles. Por isso é tão difícil você argumentar com esse público mais cativo da extrema-direita, essas coisas das redes e tal, e se espalha as mentiras, e as pessoas acreditam nas mentiras cegamente, porque eles têm aquilo como verdade. Cabe ao setor mais à esquerda dessa guerra de informação, enfim, de mostrar, se contrapor à narrativa mais conservadora, inclusive dos meios de comunicação de massa, da mídia comercial, é tentar fazer a mesma coisa, tentar criar essa rede, né, nas redes sociais. Mas isso leva um tempo, não vai conseguir fazer de agora. Segundo ponto, é importante que se mude o hábito de consumo de informação das pessoas, né, na internet. Primeiro, trazer essas pessoas que consomem política somente pela televisão para consumir na internet e consumir aqui com esse campo. É importante que isso ocorra. E não há uma resposta ideal sobre como fazer isso. E nessa leva, enquanto isso não ocorre, a percepção da realidade das pessoas, agora falando no geral, fica muito à mercê das linhas editoriais, das empresas comerciais de mídia, televisão, essencialmente a televisão, evidentemente, fica muito à mercê da linha editorial da Globo, do SBT, dessa Record, essas coisas todas. E na internet está muito à mercê da bolha das redes da extrema-direita, porque além do algoritmo, o seu público está lá mais. Então acaba engaja tanto que eventualmente fura-se as bolhas deles e chega a outros setores, acaba chegando as publicações, acabam chegando a outros setores. E isso muda a percepção que as pessoas têm não, da realidade, de governo, de atuação do parlamento, de atuação de poder judiciário, do que quer que seja. E isso interfere na percepção. Essa mesma pesquisa Quest traz dados interessantíssimos sobre a percepção das pessoas acerca de inflação, de economia e tal, e alguns dados, inclusive, que parecem contraditórios, ou até são contraditórios. Mas, sobre a leitura do restante da pesquisa da Quest,
eu farei aqui um vídeo no próximo domingo, mas será exclusivo somente para os membros aqui do canal se você estiver assistindo pelo YouTube. Se você estiver assistindo esse vídeo pelo Facebook ou pela TV Com, eu lamento, mas esse conteúdo será exclusivo para os membros aqui do canal do YouTube. Então, reforço o convite, o pedido, caso você não seja membro, clica no botão Seja Membro aqui no YouTube, aqui embaixo da tela. Então, voltando, a gente precisa ter esse entendimento, porque não ficar bradando que o problema do governo é comunicação, ele vai estar indo para o lugar comum, que geralmente quem brada sobre que o problema é comunicação se baseia na questão das redes sociais. E essa é a argumentação mais falha na minha avaliação. Porque não adianta aumentar volume de conteúdo, não adianta imbecilizar o conteúdo com dancinhas ou qualquer coisa que valha, porque você vai estar falando, no caso, muito para um público só de 26% do eleitorado, né, que votou no segundo turno. No outro espectro político, ou nos eleitores do outro, há uma calcificação muito forte na intenção de voto ali. Então, que os eleitores do Bolsonaro no segundo turno, que nem todos são bolsonaristas, mas os eleitores do Bolsonaro no segundo turno já tendem a ver o governo, as ações do governo federal como negativas, já é mais difícil para eles. Para eles precisa ter muito choque da realidade concreta ali no dia a dia. Que, por exemplo, a inflação de alimentos, ela está controlada, mas a gente teve no governo Bolsonaro 57% de acúmulo inflacionário nos alimentos. Então, o aumento da renda que a gente teve nesse 1 ano e 5 meses do governo Lula não compensou ainda. Então, a comida ainda está cara. E aí as pessoas entendem isso como inflação, quando a inflação, na verdade, é somente a variação dos preços, e não se o preço está alto ou se está baixo. O mesmo vale para outros setores da economia. A Costa traz aqui quais são os três itens que mais incomodam os eleitores. E a percepção que se tem disso. Como o noticiário explica muito mal, o noticiário, inclusive, e aí da mídia aberta, essencialmente, quando fala do governo Lula, fala muito mais da relação com o Congresso, confusão, briga entre poderes, tornando a política chata, e a maioria das pessoas não gosta de política, a percepção do governo também tende a cair. Né? O Lula só briga com o Congresso o tempo todo, não sei o que, chato, tá ruim. Né? E isso acaba afetando a percepção das pessoas sobre a realidade, porque ninguém está em todo lugar ao mesmo tempo, ninguém sabe todas as informações, sabe de tudo, então você precisa dessas fontes de informação. Na minha avaliação, o que é que precisa ser feito, que não terá resultado imediato, não será materializado imediato, primeiro, criar verdadeiramente uma rede na internet, enfim, da esquerda ou do campo progressista, da centro-esquerda, enfim. Entender que isso leva tempo. Autofortalecimento dos espaços, blogs, canais, etc., desse nosso campo, com esse nosso olhar sobre a realidade brasileira, enfim, a concepção de sociedade. Segunda coisa, mudar os hábitos de consumo de mídia. Primeiro, atrair os eleitores para as plataformas, né, esvaziar, digamos assim, a audiência da televisão, ou pelo menos dividir com elas essa preferência por consumo de informação sobre política. E, essencialmente, e aí eu já estou dizendo isso no final deste papo nosso, porque muita gente não vai chegar aqui, parar de achar que sabe qual é o conteúdo que está sendo divulgado pela thumbnail e pelo título. Eu canso de receber comentários quando eu distribuo os links aqui dos vídeos nos aplicativos de mensagem, nas redes sociais, enfim, comentários sobre esse conteúdo, e as pessoas falam coisas que eu não disse, me respondem sobre coisas que eu não falei, porque sequer assistem aos vídeos. E muitos não chegam aqui ao final. Né? E isso também é um problema. Porque você acaba achando que você sabe o que é. Muitas vezes você compartilha porque a thumbnail e o título dá a entender que é um posicionamento, uma leitura ao qual você concorda, aí você joga aquilo, mas você não sabe o que é, e pode dentro ter um conteúdo, um posicionamento que você discorde.
e você oportunizou para que as pessoas vejam aquilo, pode ter até para além da opinião e avaliações, né, mentiras mesmo, fatos inverídicos sobre as coisas. Então é preciso também que aprendamos a mudar esse hábito de mídia, de achar que a gente já sabe o que é que tem no conteúdo sem clicar nele, sem ver o que é que tem nele. Então fica aqui a dica. Se você quiser mais sobre a leitura da pesquisa da Quest, domingo, aqui no blog do Cano Amaral, domingo à tarde, às 3h30 da tarde, está lá o conteúdo, mas aí é só para membros. Precisamos mudar o nosso hábito de mídia, construir a rede progressista, de fato, entender que leva tempo, e tentar fazer, buscar fazer com que os eleitores mais progressistas da sociedade desliguem a TV.